Bom dia, meus amores! Estamos iniciando mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Então, meus amores, vocês sabem o que são sinais de pontuação? E vocês sabem para que servem os sinais de pontuação? Então, os sinais de pontuação, eles são conhecidos como sinais gráficos, pois eles contribuem para o entendimento de um texto ou até mesmo uma frase, né, gente? Para poder o texto ou a frase ter sentido, ok? Imagine só como é ler um texto que não tem nenhum sinal de pontuação. Como é que vai ficar esse texto? Como é que vai ficar a compreensão e entendimento, né? Então, por isso que os sinais de pontuação são bastante importantes, certo? A tia vai apresentar aqui para vocês alguns sinais de pontuação e o significado de cada um, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Nós temos aqui o sinalzinho de pontuação que é chamado ponto de interrogação, certo? Ó, interrogação. O que é que ele indica? Ele indica uma pergunta, certo? É importante quando eu for ler uma frase que tiver o ponto de interrogação, ó, como essas duas, tá aqui o pontinho de interrogação, é importante que eu mude a forma de ler, né? Por exemplo, vamos ler essa frase, ó. Quantos anos você tem? Certo? Eu fiz uma pergunta, ok? Quando eu faço uma pergunta, então no finalzinho da frase tem um pontinho de interrogação. Novamente, ó. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta, certo? Então é isso, gente, ó. Nós temos aqui as carinhas, né, ó, de dúvida, né? Então, toda vez que eu for ler uma frase que tiver o pontinho de interrogação, eu tenho que ler com essa entonação. E se eu for escrever uma frase, né, que for uma pergunta, eu também tenho que escrever o pontinho de interrogação, ok? Então, vamos para o próximo pontinho. Nós temos aqui o ponto de exclamação, certo? Ó, o pontinho de exclamação. Ele indica admiração, alegria e espanto, ok? Por exemplo, aqui duas frasezinhas. Que susto! Parabéns! Olha a forma que a tia leu, a entonação, certo? É importante que tenha essa entonação também quando for ler, ó, já mudou. Que susto! Parabéns! Por exemplo, se eu for dizer a palavra socorro, né? Já vou ler dessa forma, né? Socorro, e no final vai ter esse pontinho de exclamação, certo? Quando eu estiver escrevendo. E quando eu for ler, eu já tenho que ter essa entonação na minha leitura. Vamos para o próximo. Vírgula, certo? Ó, vírgula. Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, certo? Por exemplo, vamos ler aqui comigo. Ó. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos, certo? Aqui eu dei uma pausa onde tinha a vírgula. Já pensou se não tivesse as vírgulas, como era que eu ia ler? Prestem atenção na minha leitura, ó. Vamos fingir que aqui não tem vírgula. Ó, gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Olha aí como ficou ruim a minha leitura, não ficou? Não deu para entender nada, né? Ficou sem sentido. Então, gente, é importante ter as vírgulas na minha leitura para me poder ter uma pausa, tanto para o entendimento do texto e até mesmo para me respirar, porque eu não posso sair lendo um texto dessa forma, né? Ou uma frase. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu não posso ler desse jeito, correndo, né? Eu tenho que ter essas pequenas pausas para respirar. E isso, é para isso que eu uso as vírgulas, ok? Então, vamos lá. Próximo. Nós temos aqui o ponto final, ó. Ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase, certo? Por exemplo, aqui, ó. Estou muito gripado, certo? Indicou aqui
o pontinho final. Terminou minha frase, certo? Sempre que eu for escrever uma frasezinha, um texto, eu tenho que colocar um pontinho final, certo? Hoje está frio, ok? Nós temos aqui 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos são chamados de reticências, que indica um pensamento não finalizado, certo? Foi escrito algo ali, não foi finalizado? Aí coloca a reticências, que são esses 3 pontinhos juntos. Vamos aqui nessa frase, ó. Eu preciso ir à escola, mas... Ó, 3 pontinhos, reticência. Então, aqui não foi terminado o pensamento, não foi dito o porquê, né? Que eu preciso ir à escola, mas não foi dito o restante da frase. Deixa eu voltar aqui. Então, meus amores, nós temos aqui, ó, as reticências, né? Que são esses 3 pontinhos. Ele indica um pensamento não finalizado. Por exemplo, aqui eu tenho a frase: eu preciso ir à escola, mas... Ó, ficou os 3 pontinhos aqui e ele não disse mais, né? O porquê que ele precisa ir à escola. Então, vamos para o próximo. Nós temos aqui, ó, 2 pontos, que é um pontinho em cima do outro, ó. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista, certo? Por exemplo, aqui, ó. De repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Certo, gente? Nós temos aqui o travessão, ó. Travessão, que é esse traço aqui, ok? Já é um tracinho maior. Ele indica que alguém vai falar, certo? É utilizado em textos que têm diálogos, né, gente? Quando tem mais de uma pessoa conversando ali no texto, ok? Dialogando. Por exemplo, aqui, ó, o traço, né? O travessão. Aqui o travessão, né? Quanto você tirou na prova? Aí o outro falou, tirei 10, certo? Aqui a gente sabe que tá tendo uma conversa, ok? Aí aqui para saber que alguém está falando, ok? Aqui, ó, a mesma frase, né? Um gato, um gato, um gato, ok? Para essa frase aqui, ó, vamos observar a entonação dela, porque aqui ela tem um sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. Ó, como que a gente lê? Um gato? Olha a minha entonação, a forma que eu li, certo? Por que que eu li dessa forma? Porque aqui é uma pergunta, ó. Um gato? Eu estou perguntando, né? Novamente, olha a diferença, como aqui já vai mudar, e aqui eu tenho um pontinho final, né? Já vai mudar a minha entonação, ó. Um gato. Agora, para essa última frase, né? Vamos observar a entonação dela, ó. Um gato! Olha aí a forma que eu li. Já foi totalmente diferente, né, gente? Por conta do pontinho de exclamação. Já foi com ar de admiração, certo? Vamos observar novamente cada frase. Um gato! Um gato! Um gato! Olha aí a diferença, viu? A mesma frase, né, ó. Aqui são as mesmas frases, mas com entonações diferentes. O que que mudou? Mudou por conta dos pontos, certo? Ponto de interrogação, pergunta, um pontinho final, certo? E aqui o ponto de exclamação, que já foi com ar de admiração. Tchau, meus amores, e até a nossa próxima aula. Beijos da tia.